novo pode sim gerar incertezas e dúvidas. Isso é comum, nós somos seres humanos e tudo que é desconhecido para nós gera incerteza, gera um nãos. Eu vou te dar um exemplo. Se você conhece uma pessoa na fila do supermercado, fica ali esperando o caixa rolar, né, as embalagens, passar ali a mercadoria das pessoas que estão na frente da sua fila, e a pessoa que está ali conversando com você fala para você assim: gostei de você, o que você acha da gente se casar amanhã? Você fala o quê? Então, você não conhece a pessoa, você não deu ali para ela intimidade, você não tem conhecimento, não sabe como ela é, quais são os hábitos, os valores, a família dela, se ela é uma pessoa boa, se ela se encaixa com o que você pretende. Às vezes você nem quer casar. Então, você diz logo de cara para ela o quê? Não! Com a modalidade da linha de crédito é a mesma coisa. Se você não conhece, se você tem dúvida, se você ainda não está familiarizado com todos os aspectos, o que mais você tende a fazer é dizer não. Porque quando uma coisa é desconhecida pra gente, por instinto, a gente diz não, por sobrevivência. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar quais são os 10 maiores nãos do consórcio. Quais são esses obstáculos e se você vai superá-los ou não. Porque vai depender da sua realidade e do que você precisa para comprar o seu imóvel. Mas antes de descobrir quais são esses 10 nãos, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós somos o Clube dos Proprietários. Aqui é um canal para quem quer comprar imóvel, para quem quer investir em imóveis, para quem quer ter ali na escritura o nome assinado como proprietário. Então, se você quer ser um futuro proprietário, uma futura proprietária, fica por aqui, se inscreva, ativa o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica sobre o mercado imobiliário. Dito isso, vamos descobrir quais são os 10 maiores nãos do consórcio e como superar esses obstáculos. Eu sou a Mayara Barbosa, consultora em compra de imóveis, e vamos começar logo de cara com o rei dos nãos quando a gente fala de crédito para compra de imóvel através de consórcio. Quais são as frases que eu mais escuto? Vou contar para vocês quais são aqui as frases relacionadas a este quesito. O quesito aqui é tempo. Então, não vou fazer consórcio porque consórcio demora. Não vou fazer consórcio porque consórcio não tem garantia da data da liberação. Não vou fazer consórcio porque não sei quando o crédito vai sair. E isso tudo está relacionado ao tempo de liberação do crédito. Então, esse fator tempo é o rei dos nãos. E vamos entender o porquê. Primeira coisa que temos que ter em mente, você tem que ter em mente, é que consórcio é uma programação, um planejamento. E a demora ou não na liberação do crédito vai depender da sua programação, do seu planejamento. Então, quem decide, quem define o seu planejamento, não é só a administradora. É você e a administradora, é você e a sua consultora. Vocês sentam e alinham o que você pretende. É claro que quanto mais rápido você quiser antecipar essa liberação, você vai ter um custo por isso. Então, se você tem ali um planejamento para daqui um ano, por exemplo, você tem um planejamento daqui um ano de retirar o seu crédito, você tem um custo por isso. Se você quer o mesmo planejamento para daqui um mês, você tem outro custo para isso. Um planejamento de consórcio, ele é personalizado para o seu caso. Mas, Mayara, eu quero para ontem. Para ontem não tem, porque consórcio é planejamento. Quem faria financiamento com uma taxa de 9% ao ano em prazo de 30 anos, se consórcio tivesse ali a data no contrato, olha, o seu crédito estará liberado na terça-feira. Ninguém faria mais financiamento bancário, não existiria mais financiamento bancário. Então, o consórcio é sim um planejamento, mas isso não quer dizer que ele demore. Tudo vai depender do seu objetivo, do que você está disposto dentro daquela programação. Então, você pode ter ali uma programação mais imediatista, né, onde você tem ali junto com a sua analista. Vale muito lembrar que tem que ser uma especialista, porque ela tem que fazer ali a análise do grupo, tem que fazer tudo conforme certo, porque qualquer erro no cálculo pode prejudicar você, o andamento do teu projeto lá na frente. Então, faça como especialista. Esse é o primeiro ponto. Mas dentro dessa programação, dessa análise, você consegue ir moldando.
Mas Maiara, não é garantido. Não é garantido, você não tem essa garantia lá no seu contrato. Agora, pausa, vamos fazer uma pausa que eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Estão preparados? Eu nunca falei isso aqui, vou falar pela primeira vez. Se eu contar pra você agora que existe como você ter a previsão da liberação do crédito em contrato, escrito no seu contrato, pela empresa, pelo Banco Central autorizado, o que você vai me dizer? Vamos fingir que eu não falei. Ou melhor, vou deixar aqui no primeiro comentário um link para você descobrir mais sobre isso. Uma modalidade exclusiva e inovadora. Estão abertas as vagas, é uma modalidade onde você faz ali o seu planejamento e você sabe exatamente quando o crédito estará disponível para você utilizar mediante o planejamento que você escolher. Então clica, se você tem interesse, clica no link do primeiro comentário e já reserva a sua vaga. Fica a dica para esse spoiler. Voltando então, o consórcio, em relação à garantia, a maioria das modalidades não oferecem essa garantia, porque você não tem ali no contrato a data em que o teu crédito vai estar disponível para você utilizar. Você tem um sorteio, e o sorteio é sorte, né, como o próprio nome diz. Você pode ser ali o primeiro a ser sorteado e o último a ser sorteado do seu grupo. Isso vai depender ali da quantidade de pessoas que tem no grupo, qual que é a saúde do grupo, né? Como que tá ali o caixa do grupo. Quanto mais saudável o grupo, mais rápido você é sorteado. Se você já entra num grupo que tá ali rolando faz um tempo, um grupo em andamento. Então tem algumas coisas que podem facilitar você ser sorteado. Mas a data exata em que você vai ser sorteado, ninguém sabe, nem você, nem eu, nem a administradora. E o que você pode fazer é você antecipar essa liberação, não ficar dependendo do sorteio e ofertar o lance. O que é o lance? Você antecipar uma parte do crédito que você contratou, né? Você trazer ali uma parte, um número de parcelas que você teria que pagar mais pra frente, você paga elas com antecedência e você tem a liberação mais rápida. Então, quando a gente fala, consórcio demora, consórcio não tem prazo para sair, você tem que pensar que você tem que fazer a sua programação. Você tem que pensar no que vai ser útil e o que não vai ser útil dentro do que você precisa. Então, você vai montar a programação conforme a sua necessidade. E isso também, é claro, dentro das regras do consórcio, porque você está adquirindo um produto que tem as suas regras. Então, você tem que participar ali das assembleias mensais, você tem que participar do lance, você tem que participar dos sorteios. Então, você tem ali uma programação. E a dica de ouro aqui em relação a isso, primeiro, lembra do spoiler. Segundo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma antecedência. Se você quer pagar mais barato, se você não quer pagar juros, não quer passar 30 anos da vida pagando um imóvel, se você quer pagar seu imóvel em 10 anos com uma taxa justa, né, sem juros, só com taxa administrativa, você tem que ter em mente que você precisa dessa programação, você precisa se planejar. Então, consórcio demora? Depende. De quem? De você. Depende do planejamento que você escolher. E se você quer ter uma data ali no contrato, link do primeiro comentário. E aí a gente vai descobrir qual é essa modalidade nova no dia 16/9. Pronto, falei. O segundo não é a questão do vendedor fantasma. Conhece o vendedor fantasma? Certeza que você conhece um vendedor fantasma. Sabe quando você vai ou você conhece alguém que já passou por isso? Quando você compra alguma coisa e o vendedor desaparece? Ele fala que vai te dar ali todo o suporte e que vai te auxiliar e você tem todo o suporte dele no tempo integral e do nada ele some e você nunca mais viu ele. É o vendedor fantasma. E quando a gente está falando de um projeto tão grande como a compra de um imóvel, você ter alguém que te acompanha ali de mão dada durante todo o percurso é essencial. Então, quando você tem ali a insegurança de que você pode estar falando com um robô quando você precisar disso, né? Sabe aqueles digital ali que é a resposta automática para todo mundo que tá dentro? Tem isso aí. Ou então que você caia numa central de atendimento, onde você tem que ficar falando a sua história, a sua solicitação 3, 4, 5 vezes e muitas vezes nem é resolvido. E isso você perdeu ali 40 minutos, 50 minutos no telefone. Então, às vezes você diz não porque você não tem a segurança de que vai ter alguém ali do teu lado te dando a mão,
te fazendo percorrer o caminho de uma forma mais tranquila. Porque se você tem um especialista do seu lado, você vai fazer uma caminhada. Se você não tem um especialista do teu lado, você vai chegar no fim, né? Se você chegar no fim ali do percurso, sentindo que você participou de uma maratona. Então, aí tá a grande diferença. Na hora que você tem ali uma confiança na pessoa que tá te mostrando o projeto, tá falando, olha, eu tô com você aqui, o projeto é personalizado para você, tá aqui meu telefone pessoal, você tem acesso comigo o tempo inteiro. Você tem que filtrar essa pessoa, porque é um projeto importante, é um projeto da vida, a gente tá falando de um imóvel. Então, fuja dos vendedores fantasmas. Eu tenho expertise para falar sobre isso, porque no meio do consórcio, algumas empresas ela tem uma alta rotatividade de especialistas, de vendedores. Mas, Maiara, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa entra hoje, né, tá ali, te vendeu algo, mas por algum motivo ela saiu. Então, a rotatividade é muito alta. Então, a pessoa tá ali hoje, mas semana que vem não tá mais. E aí você fica desamparado. Isso quando a empresa tem essa parte do pós-venda. Porque hoje tem um estudo do Sebrae que mostra que isso não só para as empresas de consórcio, né, para todas as empresas, que 85% das empresas não oferecem pós-venda. Então hoje, quando você encontra alguém que te dá um atendimento personalizado, olho no olho, né, quando eu digo olho no olho ali, no WhatsApp, numa ligação, numa chamada de uma videoconferência, ou tomando um cafezinho junto, se você tem essa pessoa que te guia durante o processo, o não para o vendedor fantasma não existe mais. Então você superou esse obstáculo. Então não são todos os vendedores que vão desaparecer da sua vida. Conte com pessoas especializadas, que tenham ali por missão, né? Você tem a missão, assim como eu tenho, de ter o atendimento um a um. Porque afinal é o seu sonho, o sonho da Maria, o sonho do João, o sonho do José, o sonho do Roberto. Não são números, são pessoas, são famílias. Então, quando a gente entende isso, como por exemplo, o meu carro-chefe é o atendimento. Para mim, é melhor eu atender bem um do que vender para 10. Porque se esses 10 não forem atendidos, do que adiantou? Então, busque esse tipo de especialista. Fuja dos vendedores fantasmas. O terceiro não é, Maiara, eu não tenho a adesão. Não tenho como pagar a adesão. Mas vamos lá, o que é adesão? A adesão é você antecipar a taxa administrativa. Então, o consórcio vai te cobrar ali uma taxa administrativa, né? E algumas empresas pegam essa taxa e trazem o percentual da taxa para as primeiras parcelas ou para a primeira parcela. Geralmente é um valor muito maior do que o valor da parcela em si, que você entraria pagando se fosse só a parcela. Então, se você não tem e você gostaria de fazer um consórcio, então você tem duas opções. Primeira opção, dá um jeito de arrumar um valor, pagar ali no início, né? Empresta de alguém, de algum familiar, paga, desembolsa, paga as primeiras parcelas maior. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o quê? Fecha com a administradora que não tem consórcio. Por exemplo, eu não tenho uma adesão. Então você não precisa necessariamente, se você não tem a adesão, se você não tem ou não quer investir esse valor inicial, você quer começar pagando só parcela, já existem consórcios que são só parcela, você não tem que pagar adesão nenhuma. E não é promoçãozinha não, de um mês, feche essa semana porque essa semana não tem adesão, mês inteiro sem adesão. Não, aqui comigo na Rodobens você tem sempre, durante em qualquer momento, você não tem adesão. Não é promoção, é benefício nosso, é benefício da empresa. Nenhum grupo de imóvel tem adesão. Então, se você não quer pagar por adesão, procure planos que não tenham adesão. E aí o seu não caiu por terra. O quarto não é a respeito da correção. Então, vamos lá. Consórcio não tem juros, tem taxa administrativa e tem algumas outras taxas que podem compor ou não. Por exemplo, seguro, prestamista, né, em caso de morte ou invalidez. Outras empresas que não a Rodobens podem cobrar de você aí fundo de reserva, a taxa de adesão que a gente acabou de falar. Mas tem uma correção. Vamos falar sobre essa correção que ela pode ser um não que esteja aí na sua cabeça. A correção no consórcio é para valorizar o teu crédito, para o teu crédito acompanhar a valorização do mercado. Então, se você faz um planejamento para comprar um imóvel daqui 2 anos,
Daqui 2 anos você vai ter passado, por exemplo, por 2 correções ou por 4 correções, depende da forma como vai ser corrigido o seu contrato. E tudo isso é para valorizar aquele crédito que você contratou hoje, para que daqui 2 anos o seu crédito esteja valendo o que o mercado está propondo para o imóvel. Então a correção ela serve para isso, para manter o teu crédito atualizado com o crédito que está ali no mercado. Então as correções no consórcio podem ser feitas de 2 formas. A primeira forma, uma vez ao ano, e aí vai depender da empresa, aqui na Rodobens é uma vez ao ano, contando da data em que você fecha o seu consórcio. No primeiro ano é no 14º mês e depois a cada 12 meses. Essa correção é feita pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, a média, né, do acumulado ali daquele ano, e é aplicado sobre o saldo devedor. Então não é sobre o crédito contratado, sobre o saldo devedor, o valor que você tem ali ainda a pagar. Outra forma de corrigir o crédito, que é para o plano pontual, para o seu imóvel pontual, é o IPCA. Então, no IPCA, você tem a correção semestral. A cada 6 meses, você vai ter a correção pela média do IPCA. Essa correção, na primeira correção, no 8º mês e depois a cada 6 meses, com a mesma filosofia de que você está colocando ali essa correção para valorizar o teu crédito durante o período do seu planejamento, da sua programação. E isso vale para todos que estão ali dentro do grupo. Então, todos estão também pagando a correção para valorizar os seus créditos. Então, quando a gente fala de correção, no consórcio, é disso que a gente está falando. Ou do INCC ou do IPCA. Porém, muito porém, você não tem essa correção todos os meses. Você tem essa correção de períodos em períodos. Aí vai depender do plano que você escolher. O quinto não é a burocracia que um consórcio pode ter. Então, muitas pessoas falam, mas consórcio é burocrático, demora muito para liberar o crédito. Então, vamos conversar sobre isso. O que demora muito para liberar um crédito? Você sabia que se você for comprar um imóvel à vista, sem financiamento, sem consórcio, sem a Rodobens, você tem que passar basicamente pelos mesmos processos que você passaria, por exemplo, aqui na Rodobens? O que diferencia um do outro é bem pouca diferença. Porque sabe onde demora mais para um imóvel tá ali no teu nome mesmo, para estar constando ali o proprietário no nome? Sabe onde demora mais? É no cartório de registro. E isso vale para quem compra à vista, para quem financia, para quem faz consórcio. É onde demora mais, é o cartório. Você depende de algumas guias, por exemplo, da prefeitura, que é o ITBI. Então, você depende de empresas, de órgãos, que não necessariamente são você, nem a empresa de consórcio que você contratou, nem eu, nem a Rodobens. Essa burocracia depende das outras instituições. Por exemplo, se você está comprando imóvel na planta, quem tem que enviar a documentação é a construtora. Então, se você depende desse terceiro para te enviar. Se você está comprando um imóvel já que tenha, né, já tenha tido proprietários anteriores, você depende que essa pessoa disponibilize para você os documentos, né? Essa pessoa vai ter que ir até o cartório retirar. Então, são outras empresas que influenciam no prazo da liberação do seu crédito. E isso vale para qualquer modalidade. Então, vamos entender como que funciona aqui comigo. Você mandaria matrícula, IPTU, RG, enviou depois do crédito liberado, né? Teu crédito está ali já liberado, disponível para utilizar. Vamos iniciar o teu processo de documentação. Você envia IPTU, matrícula e um documento seu, se for só você o titular ou de quem for ali constar na escritura. Depois disso é feita uma vistoria, é agendada em até 48 horas, alguém vai te ligar e te agendar uma vistoria naquele imóvel que você escolheu ou que você vai quitar. Essa pessoa vai mandar, a Rodobens vai mandar lá um engenheiro, um arquiteto para fazer a vistoria e você vai iniciar ali o processo dentro de uma plataforma digital, sem papel, tudo por scanner, né? Você vai escanear os documentos ou você pode ter ali uma assessoria documental, onde você nem precisa procurar os documentos. Então, é muito facilitado. Você tem ali o processo muito, hoje aqui comigo é muito digital. Então, você não tem que passar ali, porque pediu um monte de documentos, são os documentos corriqueiros. E esses documentos, eles são fornecidos por instituições, como prefeitura, como cartório, certidões. Então, pode sim, que vamos supor, na maioria das cidades, né, os cartórios, eles pedem aí um prazo de 15 a 30 dias para registrar um imóvel. E isso, como eu falei, pode ser se você comprar à vista.
né? For ali, tá aqui todo o valor. Você vai ter que passar pelo mesmo processo, porque não é um processo do vendedor, não é um processo meu, não é um processo da Rodobens, é um processo do cartório. E é o cartório que vai registrar o teu imóvel. Então, muitas vezes quando a gente fala, mas demora muito, é muito burocrático, você tem que analisar por trás quem que tá por trás. E se esse não é mesmo o padrão quando você compra um imóvel. Você tem que passar ali pelas etapas, pela vistoria, afinal o teu imóvel vai ser a garantia do teu pagamento. Você tem ali que passar pelo processo da prefeitura, liberação ali das guias, você vai pagar aquelas guias, você vai passar pelo processo do cartório, né? Você vai ter ali que registrar o teu contrato, vai ter que registrar a escritura do imóvel no teu nome. Então, tudo isso é o comum de quando se compra um imóvel. Então, se for o teu primeiro imóvel, você fala, mas demora, eu vi que a pessoa falou que demorou 40 dias, 45 dias. Você tem que olhar que esse é o processo comum de uma documentação de imóvel. Independente se você escolher banco X, administradora Y, você vai quitar à vista, é basicamente o mesmo processo. É claro que se você tem um especialista ali com você, se você tem uma plataforma digital e a pessoa já tá ali todo dia fazendo aquele tipo de processo, isso vai agilizar, muito, muito. Mas alguns processos não tem como agilizar. Porque se você, eu não tenho como, Maiara, agiliza pra mim. A minha parte eu faço, muitos anos de experiência. Rapidinho a gente coloca ali na plataforma digital, sobe o PDF, envia, a Rodobens analisa em tempo muito recorde, uma esteira ali, o departamento está cada dia mais agilizado. Mas e se a hora que chega no cartório? Como que eu vou agilizar no cartório? Quantos cartórios tem no Brasil? A gente pode até na hora de entrar com o protocolo falar, olha, se você puder dar uma prioridade, mas a maioria dos cartórios são protocolados, você tem ali que entrar na ordem, na fila, então não tem como agilizar alguns processos. Mas no que depender dos especialistas, né, se você contratar uma empresa que tem um especialista, que tenha um processo mais ágil, com certeza vai facilitar essa parte da burocracia. Então, a questão da burocracia vai depender muito da empresa em que você escolher para o consórcio. Então, quando você for escolher o seu consórcio, se não for o meu, verifica isso, qual que é o processo de documentação, qual que é o processo de comprovação de renda, se houver, verifica como que é a plataforma que eles utilizam, se você vai ter que ficar enviando motoboy ou se é uma plataforma digital, se você tem ali quais são os documentos que você vai precisar, você pode ir agilizando isso com antecedência, você pode pedir o checklist, né? Tanto da parte da comprovação, tanto da parte do documento, para você ir agilizando. Então, são etapas que, se você faz com um bom profissional, você vai conseguindo eliminar essas etapas, você vai agilizando, o profissional, a especialista pode te auxiliar, tem muitas partes que você nem tá ali, o especialista faz tudo por você. Então, verifica isso nessa questão da burocracia, que isso pode fazer o seu não relacionado, consórcio é muito burocrático, também ser superado esse obstáculo. O sexto não é o medo de perder o dinheiro. Então, se você tá ali no consórcio e você tá pagando todos os meses, você tem medo de perder o dinheiro, né? Você tá colocando ali o seu dinheiro todos os meses, você não tá com o crédito liberado ainda, não comprou o imóvel. E se eu perder o dinheiro? E se a empresa falir? Ou e se eu cancelar, eu vou perder todo o valor que eu paguei, eu não quero perder meu dinheiro. Aí você fica naquela sensação, ai meu Deus, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Vamos entender essa questão de perder o dinheiro. Primeira coisa, se você tem um consórcio e você tá ali numa empresa, hoje grande parte ainda das administradoras que existem são grandes empresas consolidadas, de renome no mercado. A Rodobens está aí no mercado há 70 anos, há 54 anos com consórcio. Então é uma empresa consolidada, que fatura bilhões. Então você tem ali todo um respaldo por trás. Mas, Maiara, isso não me garante nada. Então quem te garante é a regra, né? É a lei que fiscaliza o consórcio. Quem fiscaliza o consórcio? Banco Central do Brasil. E o que diz a regra? Que se a administradora vir a falir, né, se abriu falência, o grupo do consórcio, ele tem ali, ele é assegurado. A administradora, ela tem que ter um seguro para cada grupo. O que quer dizer o grupo? Cada pessoa que ela tem ali de consorciado, cada pessoa que paga ali todos os meses está segurada. Então, isso antes dela formar o grupo, antes dela iniciar, ela tem que oferecer ali um seguro para aquelas pessoas que vão entrar naquele grupo. Então, isso já é um ponto.
Então, se você entrar num grupo e aquela administradora que seja observação, que seja autorizada pelo Banco Central. Então, a primeira coisa que você vai olhar é se a empresa é autorizada. Porque se não for, foge, porque não é uma administradora de consórcio, não pode comercializar consórcio. Então, primeiro verifica se é autorizada pelo Banco Central. Se for autorizada, ela vai seguir as regras que o Banco Central impõe. E se a regra é, o grupo tem que estar assegurado. Então, você não tem como perder aquele dinheiro. Mas, Maiara, se a empresa falir, como que faz? Eu vou perder, vai acabar o grupo, como que vai fazer? Quando uma empresa, né, abre mão ali dos grupos, ela vende aquele grupo para outra empresa, né? Ela abre um leilão e aquele grupo vai para outra empresa. Um exemplo de mercado não muito longe, que aconteceu não tão no passado, é, por exemplo, o HSBC. Quando o HSBC passou a empresa para o Bradesco, os consorciados do HSBC foram comprados pelo Bradesco. Os grupos do HSBC foram comprados pelo Bradesco. Permaneceu as mesmas características, os mesmos créditos, quer dizer, nada mudou. Se você contratou o consórcio ali, ele ficou com os mesmos benefícios, com as mesmas características, só passou a pertencer a outra empresa. Então, outra empresa vai administrar aquele consórcio. Então, é isso que acontece. Mas isso nos dias de hoje é muito difícil de acontecer, e ainda mais se você escolher uma empresa, né, especialista em consórcio, uma empresa que está aí no mercado há muitos anos, com credibilidade, com referência. Então, escolha bem a sua empresa. Outra questão do medo de perder dinheiro pode estar relacionada à parte do cancelamento. Então, como que funciona o cancelamento de um consórcio? Se você tem ali os valores que você já pagou, né? Você pagou ali, vamos supor, um ano. Eu não quero mais meu consórcio, vou desistir. O que acontece? Você não perde todo o valor que você investiu. Você tem ali uma multa contratual por estar, né, desistindo do contrato. Então, você não quer mais seguir aquele contrato que você fez com a empresa. Você vai desistir do contrato e você vai, então, passar, né, por essa multa contratual. Essa multa contratual, ela fica para a empresa e o restante do valor é devolvido para você. Né, tem ali umas regrinhas para devolução, através de sorteio, mas você não perde o valor do que você investiu. Você tem o valor ali, uma parte do valor utilizado para multa contratual, o restante do valor é devolvido para você. Então, o consórcio é uma maneira muito segura, fiscalizada, auditada, né? Você tem ali toda uma regra por trás. Então, você não tem como perder dinheiro no consórcio, a não ser que você cancele aquele percentual da multa contratual, você vai perder, mas você já tinha ciência disso quando você entrou no consórcio, porque você leu ali na cláusula do aditamento do consórcio falando que se você desistisse, que é um direito, né, de todos nós, desistir, voltar atrás, você tem aquele percentual, mas não é que você perdeu porque você, né, eu não sabia. Tem a multa contratual, mas fora isso, você não tem como perder dinheiro em consórcio, não existe possibilidade de, por exemplo, a empresa sumir com seu dinheiro ou passar o seu dinheiro para um outro consorciado. Na Rodobens, todos os meses tem a auditoria do Banco Central. Então, é uma coisa extremamente segura, uma coisa extremamente confiável. O 7º ponto é um mito. O mito do não, de que não tem juros. Gente, vamos lá. Consórcio não tem juros. Fato, não tem juros. Consórcio tem taxa administrativa. Então, quando você pensa em juros, se você pensa assim, quando você escuta, não tem juros, você acha que uma empresa vai parcelar para você um crédito ali para você comprar o teu imóvel em 10 anos, 15 anos e não vai cobrar absolutamente nada por isso? Isso não existe. Se você fosse pegar o dinheiro com a sua mãe e com o seu pai, a não ser que eles sejam muito bonzinhos, eles vão cobrar de você os juros. Porque quem que empresta um dinheiro lá, 200, 300, 400 mil reais para alguém, para pagar em 15 anos de forma parcelada e não cobra nada por isso? Então, isso, se você pensa que isso é o consórcio, realmente é um mito, não existe, não existe. Não tem como alguém, uma empresa, parcelar para você um valor e não te cobrar absolutamente nada por isso. O que é verdade é que não tem juros. Consórcio realmente não tem juros. Juros é aquilo que você paga lá no financiamento, nos empréstimos, nos consignados, que é aquele aluguel altíssimo que você paga por emprestar dinheiro do banco. Isso é juros. Consórcio é taxa administrativa, muito menor que taxa de juros.
Porém, tem o lucro da empresa ali envolvido. A empresa está ali administrando, colocando, né, organizando os grupos, liberando os créditos todos os meses para as pessoas comprarem seus imóveis. Então, tem ali o lucro da empresa. Então, esse lucro que vai para a empresa, a taxa administrativa, mas é um valor bem menor do que, por exemplo, uma taxa de juros. Então, não é que você vai pagar nada. Ah, eu vou prestar 400 mil reais e daqui 15 anos, daqui 10 anos, eu vou pagar os mesmos 400 mil reais. Não é isso. Não tem os juros. Você não vai pagar ali, por exemplo, como no financiamento bancário, 9% ao ano durante 30 anos. Você vai pagar ali 2% ao ano durante 10 anos. Então, é uma taxa administrativa. Ficou claro? Não é que você vai pagar um imóvel só pelo valor que você emprestou. Isso não quer dizer que tenha juros. Tem taxa administrativa. O oitavo não é paguei um valor, paguei por um crédito e recebi um crédito menor. Isso se chama lance embutido. Então, se você contratou um plano onde você tem ali que utilizar uma parte daquele crédito para antecipar a liberação do seu crédito através de lance, você tem um lance embutido. E o lance embutido, ele é descontado do crédito contratado. Só que isso, você tem que ter essa informação, esse planejamento, antes de você ofertar o seu lance. Antes até mesmo de você iniciar o teu planejamento. Então, se você quer ter no teu planejamento que uma parte do valor que você vai ofertar como lance seja da própria administradora, do próprio crédito ali, você tem que incluir esse valor na hora de você contratar o teu consórcio. Vou dar exemplos em valores para ficar mais fácil de você entender. Então, por exemplo, você tem um crédito de 300 mil, certo? Você contratou 300 mil e você está usando ali um lance embutido de 30%. 300 mil, 30%, 90 mil. Você não vai pegar de fato os 300 mil, você vai pegar 300 mil menos os 90 mil, que é o lance embutido. Então, você vai retirar e poder utilizar para comprar o teu imóvel 210 mil reais. Então, é isso que funciona o lance embutido. Só que isso é você quem decide. Não quer dizer que você contratou um crédito e a empresa pegou ali uma parte do crédito e entregou um crédito menor. Apesar que ainda existem vendedores que não informam isso para seus clientes. Vocês acreditam nisso? Gente, quando vem uma pessoa para mim e fala que, ai, Mayara, eu comprei um crédito com empresa X, empresa Y, e me liberaram um crédito menor, sabe? Ainda existe. Então, toma cuidado com esse tipo de profissional, que a gente nem pode chamar de profissional, né? Quando você quer comprar um consórcio que tenha lance embutido, isso tem que ser muito bem explicado para você logo no início. Tem que ser considerado nos cálculos, tem que estar constando ali nos cálculos para você ter, de fato, o crédito que você quer liberado no final. Então, preste muita atenção se você vai utilizar desse benefício, né? Muitos planos têm, outros não. É bom ou não? Depende do que você precisa, do plano que você escolher. Então, quando você... É tudo, consórcio, é análise, é planejamento, é você estar ali escutando o que você precisa, né? Eu aqui desse lado, você aí desse lado, eu escutando o que você precisa, colocando isso, alinhando. Então, é muito personalizado. Se você escolher pelo lance embutido, que é você contratar um crédito maior para pegar um crédito menor e essa diferença do crédito você utilizar para lance, é você que tem que escolher isso, tá? É você que vai escolher isso quando você iniciar o teu projeto. Então, se você falou não porque você tem medo que isso aconteça, se você contratar uma boa empresa e uma boa especialista que fez o teu projeto corretamente, isso não vai acontecer. Porque se você quiser, ela vai colocar, eu vou colocar, se você não quiser, você não vai ter. Então, é assim que funciona. Não quer dizer que isso, né, se aplique a todos os profissionais. Como eu disse, existem ainda pessoas que não são profissionais de consórcio. O não, número 9, olha, chega a ser um insulto. Sabe quando você fala, não sei se é o caso, a pessoa fala assim, eu não vou fazer consórcio porque consórcio é jeitinho. Consórcio, isso aí não é confiável não, vocês colocam ali, né, o sorteio, vocês quem escolhem, o lance também, eu não confio nisso não. Gente, é impossível, escuta a palavra, eu vou falar bem de novo, impossível ter jeitinho, não existe jeitinho no consórcio. A administradora não pode e não consegue priorizar nenhum cliente. Nenhum. Pode ser quem for. Pode ser lá, Neymar veio fazer aqui um consórcio comigo e falou assim, Mayara, dá um jeitinho.
Não tem jeitinho, Neymar, não tem, tá? Porque os consórcios aqui na Rodobens, os grupos, as assembleias, as liberações, tudo fiscalizado, tudo auditado, tudo ali. Sabe o Banco Central? Ele manda alguém aqui e ele fuça, assim, sabe quando você procura pelo em ovo? É isso que acontece. Como que você vai dar jeitinho? Não tem jeitinho. Consórcio com uma empresa especialista não tem jeitinho. Nem para você e nem para nenhum outro consorciado. Então, se você tem medo de entrar no consórcio, você disse não pro consórcio porque você acha que existe jeitinho. Ai, mas a Maiara, ela tem amizade ali com o fulano. Então, ela vai priorizar o fulano ao invés de me priorizar. Não, não, não. Existem fiscalização, regulamentos, leis. O Banco Central tá ali, ó, em cima. A gente tem que prestar contas. Então, não existe jeitinho. Então, esse não, você pode aí, ó, riscar da tua lista de não consórcio, porque não existe mesmo. O 10º não é: consórcio é para quem tem dinheiro. Gente, que crença limitante. É claro que estamos falando da compra de um imóvel, né? O que envolve comprar um imóvel, assim como comprar um carro, comprar uma roupa, comprar uma coisa no supermercado? Dinheiro, né? Só que o que quer dizer consórcio é para quem tem dinheiro? Não, isso não é verdade. Consórcio é para quem tem planejamento, para quem quer investir ali o seu dinheiro para comprar um bem, né, para comprar o seu imóvel de maneira inteligente, sem passar em metade da vida pagando, sem pagar um juros abusivo. Isso quer dizer que quem tem mais dinheiro tem alguma facilidade no consórcio? Não, porque tem planejamento. Se você vai comprar o teu imóvel e a parcela é a parcela que você queria, você fez ali todo o seu planejamento, você e o Bill Gates, que tem muito dinheiro, se o planejamento de vocês não for igual, você vai seguir com o teu planejamento e ele vai seguir com o planejamento dele. Então, como é um projeto muito personalizado, né? É claro que a parcela tem que caber no seu bolso, logicamente. Você tem que ali ter um plano de consórcio, um planejamento dentro de uma parcela que seja acessível para você. Mas não quer dizer que você tem que ter rios de dinheiro para adquirir um consórcio. Você tem que ter planejamento, você tem que ter ali uma boa programação. Você tem que ter o dinheiro, logicamente, você vai pagar as parcelas, mas você tem que ter programação. Você não tem que ter, nossa, eu preciso ter tanto de valor para conseguir comprar um consórcio. Tira essa crença limitante, vai pesquisar, vai descobrir qual é o valor do imóvel que você quer, qual é o plano que pode atender com esse valor de imóvel, se a parcela tá ou não tá, se não tá, como que faz para dar. Então verifica antes de falar que consórcio é para quem tem dinheiro. E o não extra que eu vou dar aqui: ai, mas eu não sei se tem crédito para mim. Gente, consórcio é muita flexibilidade. Você tem ali planos que partem ali de 70 mil a 10 milhões de reais para um imóvel. Você tem ali no pontual de 200 a 400 mil reais, 210, 220, 230, 240 e aí por diante. Então você tem sim flexibilidade. Você pode escolher o crédito ali que for mais viável para você. Não é possível que nenhum crédito vai conseguir atender o imóvel que você quer. Porque os imóveis hoje em dia, né, é difícil você encontrar, por exemplo, um imóvel com menos de 70 mil reais. Né? A não ser que seja um terreno. E é difícil também você ter ali, não é a grande maioria das pessoas que compram um imóvel através de consórcio, imóveis lá de 50 milhões de reais. Então, esses valores, eles estão dentro ali da faixa que se usa, né, para comprar imóveis. Então, com certeza, o imóvel que você quer, ele está dentro de alguma dessas faixas, a não ser que seja um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Mas ele está ali dentro dessa faixa. Então, com certeza, tem um crédito, um plano que sirva para você. Tem tantos, aqui a gente tem tantos planos, eu tenho tantas opções de planos que você não faz ideia. Com parcela reduzida, sem adesão, com o prazo X, com o prazo Y, com a parcela X, com a parcela Y. Não é possível que nenhum tá dentro aí do que você precisa, né? Quando eu falo na questão de planos, pode ser que os seus objetivos sejam outros, que aquele plano que eu tenha para te oferecer não se encaixe com o seu objetivo, aí ok. Agora você falar que não tem planos o suficiente, não. Existem muitas opções de planos. Então esses são os nãos, né? Os 11 nãos, dei aí um de bônus, que você pode estar aí na sua cabeça relacionados a consórcio. Então você vai me dizer agora se alguns desses nãos
foram superados. Se existem, se você não conseguiu ainda superar ou não, me conta aqui embaixo, porque fala, ó, Mayara, eu entendi o que você explicou, mas pra mim é assim, assim, assado. Eu quero saber, vamos trocar essas informações para eu saber o que passa aí na sua cabeça em relação ao consórcio para eu poder te ajudar mais. E talvez aqui eu deva dizer, né, para vocês, que o único não insuperável do consórcio é o quê? Se você tá aí do outro lado e falou assim, Mayara, para mim consórcio é não, porque eu não quero parcela. Aí, ok. Aí é o único não que, ó, nós não vamos conseguir superar. Por quê? Porque consórcio é parcela, você faz o planejamento parcelado. Então, se você tem aí o valor para comprar à vista, você quer se descapitalizar, você quer dispor do valor total do imóvel na compra à vista, você não quer ter parcela, aí ok. Aí eu super entendo e falo, não, consórcio realmente então não é para você. No caso de você querer se descapitalizar, porque pode sim você ter ali a parcela do consórcio e pegar esse dinheiro que você ia comprar à vista e investir em outra coisa, né? Colocar ali numa melhor aplicação, alguma coisa que te renda mais. Você vai estar ali pagando na sua parcela mensal do consórcio com uma taxinha administrativa e tá fazendo dinheiro render em outro lugar. Agora, se você falar, Mayara, não quero mesmo, não quero nenhuma parcela. Aí, ok, consórcio realmente não é para você. Agora, fora isso, os outros não, eu espero ter te ajudado aí a contornar ou pelo menos entender o que aquele não realmente significa. Porque muitas vezes você tem a ideia de que é uma coisa e é outra coisa, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Até o próximo vídeo, proprietário, proprietária, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.